Eu sabia que soava estranho, talvez feio, mas de onde eu vim, as contas não esperam. Como uma atriz sem trabalho, aceitei serviços esquisitos porque pagavam melhor do que voltar a servir mesas. Respirei fundo, guardei o orgulho e segui. No fim do dia, o dinheiro falava alto e abafava qualquer pudor. Eu não comecei pensando nessa vida. Corri atrás de testes, teatro regional, comerciais curtos, filmes de estudantes. Um ano de silêncio pesou como concreto úmido. A conta zerou. Voltei para casa carregando malas leves e uma garganta travada. O quarto antigo cheirava a poeira e desistência. Minhas economias acabaram sem drama, só um número vermelho na tela fria do banco. Eu precisava pagar aluguel e comer. Aceitei bicos que apareciam no bairro, qualquer coisa. Eu queria continuar no centro, perto das audições, onde as coisas realmente aconteciam, mas o estômago roncava. A urgência batia forte, feito porta mal fechada. Foi então que um anúncio na internet me achou. Procura-se pessoas de luto. Demonstrar emoção na hora. Pagamento em dinheiro no mesmo dia. Eu li 3 vezes, sentindo a pele arrepiar. Mas o pagamento no mesmo dia brilhou na tela azulada. Eu precisava de dinheiro. Topei antes de pensar muito no peso disso. Cheguei ao Serviços Funerários Gregório e Filhos sem saber o que esperar. Prédio baixo, de tijolos, enfiado entre uma loja de empréstimo e um mercado fechado. O neon piscava e doía nos olhos. O ar tinha cheiro de alvejante velho. Segurei a bolsa com força e empurrei a porta pesada. Gregório apareceu. Magro, pele fina, olhos cinza que não paravam num ponto. O terno trazia cheiro de água sanitária e fumaça. Ele não sorriu. Apenas me entregou uma folha dobrada com o horário. Você chega, você chora, não pergunta nada. Assenti com a boca seca e guardei o papel. Sentei perto da frente. A falecida era uma mulher de 70 e tantos anos. Câncer, dito com voz baixa. Os filhos abraçavam as fotos ao lado do caixão. Eu respirei pelos cantos, segurei um lenço e tentei acertar o tom. O cheiro de lírios tomava a garganta e fazia o peito arder. No começo, nada saía, uma umidade tímida nos olhos. Depois, as lágrimas vieram, firmes, e o lenço tremia entre meus dedos. Eu media cada suspiro, temendo parecer uma atriz ruim. A madeira do banco rangia sob minhas pernas. O ritual pedia cuidado, e eu segui, controlando a maré por dentro. Parecia errado chorar por alguém que eu não conhecia. Mesmo assim, a sala ficava mais densa, menos vazia para quem sofria. Senti culpa e, junto, um alívio discreto por cumprir um papel. As luzes brancas fritavam os olhos. O dia terminou arrastado e eu já esperava pelo envelope prometido. Na saída, Gregório me parou no corredor e estendeu um envelope pardo. O papel raspou na minha palma suada. Dinheiro contado, sem recibo. Senti um fio de alegria correr pelo corpo cansado. Eu podia pagar as contas. Também percebi algo pior. Aquilo podia me prender por mais tempo do que eu queria. Nos dias seguintes, a rotina firmou lugar. Chegar cedo, pegar a fileira da frente, umedecer os olhos na hora certa, oferecer um toque no ombro de quem passava. Eu calibrava tudo para não entregar exagero. O carpete macio apagava os passos, o corpo aprendia os gestos e a mente obedecia. Alguns parentes me agradeceram, educados. Um abraço rápido, uma mão leve no ombro. Eu respondia com o olhar baixo e a voz pequena. Ninguém perguntava de onde eu tinha vindo. O corredor tinha cheiro de café velho e flores. Aos poucos, aquilo virou ofício. Eu cumpria e saía, deixando o dia engolir tudo. Algumas noites, o som de um pranto distante atravessava os corredores vazios e me fazia sentir intrusa. Eu respirava forte, contava as notas em casa e empurrava a culpa para trás. O dinheiro abafava a dúvida por um tempo. O peito apertava mesmo assim, lembrando que eu ocupava um lugar emprestado. Perto das manhãs, Gregório cruzava as salas sem ruído. Checava uma prancheta, ajeitava flores, anotava algo com caneta, gastando papel áspero.
Ele falava pouco, sempre com aquele cheiro limpo e fumaça fina grudados no terno. Eu seguia com os olhos e não fazia perguntas. A prudência mandava eu me calar. A mesma equipe de limpeza chegava antes do sol ficar forte. Baldes, rodo, desinfetante que ardia as narinas limpavam até quando não havia cerimônia marcada. Eu tentava achar um motivo simples, mas a frequência não fechava. O piso brilhava demais. A dúvida ganhou assento fixo na minha cabeça, em silêncio. Foi então que notei o homem alto do outro lado da rua. Magro, coluna reta, um cigarro aceso entre os dedos. Ele olhava para as janelas como quem mede distância. Não cruzou a calçada, não sorriu. O vento quente trouxe a ponta do cheiro do fumo. Senti a nuca endurecer. No outro dia, ele voltou. Depois, de novo. Ficava na esquina, alternava o peso de um pé para o outro, tragava devagar e mirava a fachada. Nunca entrou. Nunca chamou alguém. A constância virou apenas ruído de fundo. Mesmo assim, eu sentia o olhar atravessar o vidro e acertar o meu peito. Eu tentei ignorar. Foquei no lenço, no tempo das lágrimas, no toque certo em cada ombro. O ar ficava parado e doce demais. E as flores saturavam a cabeça. A rotina engolia as horas. O corpo pesava no fim da tarde. Mesmo cansada, mantive o posto e fechei os olhos para tudo. Semanas passaram. Alguns velórios eram cheios, com vozes altas e passos apressados. Outros pareciam salas de espera vazias. Eu aprendi a atravessar ambos sem pensar. O tapete engolia os sons. A mão encontrava o bolso do casaco onde o lenço morava. Foi nessa marcha quieta que um visitante chamou a atenção. Ele se apresentou como médico, fala limpa, postura ereta, cheiro caro de pós-barba. Trocamos palavras polidas, nada que prendesse. O rosto dele grudou na minha memória com facilidade técnica. A calma parecia montada peça por peça. A pele no meu braço arrepiou. Eu deixei passar e voltei ao meu pequeno papel. Uma semana depois, em casa, liguei a TV por hábito. Um comercial do McDonald's explodiu em cores quentes e lá estava o mesmo homem, sorrindo, sorriso treinado, mesma voz. O controle pesou na minha mão. O estômago virou. A imagem repetiu no fim do bloco. Eu sabia de onde o conhecia. Pera, se ele era o ator no anúncio, também era ator no velório. Então, quem mais estava ali para compor a cena? Pensei nas condolências perfeitas, nos abraços com tempo igual. A sala, antes neutra, ganhou outra textura. Um pavor frio abriu espaço no peito. Aquilo não parecia só presença extra para consolo. Revisei mentalmente velórios recentes, lembrei das posturas rígidas, mãos que não sabiam onde pousar, olhares que iam para lugar nenhum. A lembrança tinha cheiro de poeira e luz branca. Eu tentava achar parentesco real e não achava. As falas voltaram inteiras à cabeça. Ele era tão bom, ela iluminava por onde passava, sempre no mesmo tom, no mesmo compasso. Eu já tinha ouvido essas frases antes dali. A suspeita encostou no chão e ficou de pé. O ar pareceu fino. O cenário inteiro lembrava um ensaio sem plateia. Eu aceitei a ideia terrível. Alguns funerais eram falsos. Os corpos existiam, mas o luto era montado. Não apenas eu. Lembrei de caixões sempre lacrados, tampa brilhante, a mão de Gregório parada um segundo além. A náusea subiu rápida, gosto metálico na língua. Minha presença ajudava a sustentar a cena. Eu fazia parte disso. Nos dias seguintes, vigiei discretamente quem entrava. Via olhares cruzados no fundo da sala, trocados quando achavam que ninguém via. Eu precisava continuar chorando no tempo certo, então movia um pouco. O verniz do papel prendia meus passos. O carpete abafava tudo. Minha atenção, porém, varria cantos que antes eu ignorava. Gregório passava a mão na tampa, pressionava pontos discretos e deixava a pele ali um segundo além. Eu vi travas cintilarem na borda. Ninguém abria. O cheiro de produto forte vibrava na sala. Eu queria ver o interior e
não podia. A desconfiança cresceu e ocupou cada fresta da cabeça. Em casa, digitei nomes e datas no computador, obituários, redes sociais, perfis antigos, até listas telefônicas digitalizadas. Nada aparecia. Era como se não houvesse rastro além do prédio da funerária. A luz fria do monitor ardia nos olhos, fazendo a vista cansar e latejar. A inquietação ficou sólida, quase palpável. Eu voltava sempre ao mesmo ponto. O homem alto, imóvel, sempre na mesma posição, sempre focado. Eu precisava entender por que ele observava apenas alguns serviços e não todos. A escolha parecia calculada. Depois de horas, notei o homem alto novamente, parado em seu canto habitual, do outro lado da rua, observando. Não observava a funerária em geral. Ele acompanhava aqueles serviços específicos, silenciosos, com apenas um punhado de participantes. Sua atenção era focada, precisa, como se esperasse uma cena ensaiada. Aos poucos, me dei conta de algo desconfortável. Ele não era um vizinho, um amigo, nem um parente distante. Não era um curioso qualquer. Ele fazia parte do motivo pelo qual aqueles funerais aconteciam. Ele era a razão pela qual os caixões estavam ali, os funerais silenciosos, os registros desaparecidos, o manuseio meticuloso de Gregório com os corpos. Tudo girava em torno dele. O homem alto havia matado as pessoas naqueles caixões. Era por isso que ninguém mais o conhecia. Era por isso que a dor tinha que ser fabricada, encenada. Ele queria o ritual para si mesmo, um espetáculo íntimo. E Gregório era seu facilitador, seu cúmplice silencioso, pago para cuidar dos corpos, preparar as cremações e garantir que o resto do mundo não fizesse perguntas. Era um pacto de silêncio, sustentado por dinheiro e medo. Meu estômago embrulhou. Cada lágrima que eu havia derramado, cada palavra de conforto que eu havia oferecido, cada lenço de papel que eu havia enxugado nos olhos dos falsos enlutados, tudo fazia parte do jogo dele, parte de seu ritual doentio. Nada era autêntico, exceto a presença dele do outro lado da rua, imóvel, absorvendo cada detalhe. Percebi então que eu representava meu papel em um teatro de assassinos e que o homem lá fora não estava apenas observando, ele estava orquestrando tudo. Aproveitava cada gesto, cada sussurro, como se estivesse alimentando uma necessidade obscura. Do outro lado da rua, isolado, reinava como o espectador absoluto de uma peça macabra que só existia para satisfazê-lo. Desisti na manhã seguinte. Disse a Gregório que não aguentava mais, que não queria participar de mais nenhum velório. Ele não discutiu, apenas me deu um sorriso inexpressivo, como se já soubesse que esse seria meu limite, como se eu tivesse previsto cada uma das minhas reações desde o começo. E eu decidi. Eu vou à polícia amanhã. Vou contar o que vi, tentar consertar tudo isso. Mas esta noite está estranha. O relógio marca cada minuto de forma arrastada. Sinto como se tivesse ouvido passos lentos na calçada, um arranhar de sola de bota contra o concreto, barulhos que não quero admitir. Algumas vezes, eu poderia jurar que até vi o homem alto à sombra das árvores, imóvel, espreitando. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. A respiração prende e o peito aperta. Eu só estou preocupada, sem saber o que virá a seguir, sem ter certeza se verei o amanhecer. Se ele decidir que é minha hora, não haverá quem chore de verdade. Eles terão que contratar atores para chorar por mim.